Quais são os exercícios de Pilates mais recomendados no tratamento dos alunos com a síndrome da dor patelofemoral? Quando a gente pensa em dor patelofemoral, muitas das vezes associamos com a fraqueza dos rotadores laterais do quadril, essa região toda posterolateral do quadril. No entanto, temos muitos exercícios de Pilates para fortalecer essa região, porque a tese seria de que a fraqueza nessa região, desses músculos, geraria um valgo dinâmico em atividades do dia a dia, como agachar, descer e subir escadas, saltar. E esse valgo dinâmico geraria um maior atrito da patela na tróclea do fêmur, gerando um possível desgaste dessa cartilagem e a dor do joelho. Então agora você vai ver alguns dos exercícios mais comuns que a gente utiliza no Pilates para fortalecer essa região posterolateral do quadril, que é os rotadores laterais, o glúteo médio e as fibras mais laterais do glúteo máximo. Found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love. Então, a gente tem na literatura científica estudos que questionam essa associação entre a fraqueza desses músculos com a dor patelofemoral. A gente sabe que tem estudos de todo tipo e de qualidade, só que eu busquei aqui os de padrão mais alto de qualidade, padrão nível 1A, que é a melhor qualidade de metodologia científica. E uma revisão delas, a revisão sistemática, uma realizada em 2012 na Holanda, abordou 7 estudos com um total de 243 participantes, entre eles adultos e adolescentes que não se submeteram à cirurgia, tá? E não encontraram uma associação entre a fraqueza dos rotadores laterais do quadril com a dor patelofemoral. O que foi encontrado foi uma associação da fraqueza do quadríceps. E essas 243 pessoas, foram acompanhadas por 3 anos. Então, foi um follow-up de um tempo considerável para acompanhar essas variáveis, tá? E uma outra revisão mais atual, de 2019, feita na Inglaterra, também com esse nível 1A, já pegou mais estudos, 18 estudos, com um total de 4.818 participantes. Então, um número bem alto, 4.818 participantes, entre eles adolescentes, corredores recreacionais e recrutas militares. Também não foi encontrada a associação entre a fraqueza dos rotadores laterais com a dor patelofemoral. Também foi encontrada a associação como um fator de risco da fraqueza do quadríceps. E o follow-up foi de 2 anos e meio, o tempo de acompanhamento dessas pessoas. Então, dá para a gente questionar realmente os exercícios que a gente faz no Pilates, se estão sendo os mais efetivos no tratamento da dor patelofemoral. Não quer dizer que esses exercícios que a gente faz de glúteo médio, de rotadores laterais, eles vão ser prejudiciais. Claro que não, mas pelo que estamos vendo, a ciência vem trazendo que não vai ser esse o mais recomendado para tratar do patelofemoral. Nesse caso, como foi visto nessa revisão, nessas 2 revisões, seria o músculo quadríceps que a gente teria que dar mais atenção para fortalecer, que ele pega esse tendão patelar, né, que passa pela patela, para a gente até agora discutir uma outra questão sobre essa condição da cartilagem, porque se afirma que a dor patelofemoral vem através do desgaste da cartilagem da patela e acaba se confundindo com a condromalácia,
que a síndrome da dor patelofemoral não necessariamente vai ser condromalácia. A condromalácia, que a gente sabe que são aquelas fissuras que acontecem na cartilagem retropatelar, e para a gente chegar ao ponto de sentir dor por causa de uma condromalácia, teria que chegar no grau 4, que é o grau mais avançado, porque já teria contato com o osso subcondral, porque a cartilagem ela não é inervada e não é vascularizada. E se ela não tem inervação, ela não provoca dor. Então, para a gente afirmar que uma pessoa sente dor patelofemoral por causa do desgaste da cartilagem, da condromalácia, teria que ser o grau 4, que já chegou no osso subcondral. Então, por isso que eu trouxe essa questão para a gente discutir, porque inclusive a cartilagem da patela é a mais espessa do nosso corpo todo, então ela é bem forte para justamente suportar as compressões, as cargas das atividades do nosso dia a dia, dos esportes também. Porém, o que está em questão aí são outros tecidos que estão ao redor, tecido facial, né, tecido conjuntivo, que passa nessa região, a própria bursa, né, as bursas que estão lá na articulação. Então, essas estruturas também de tecido mole, elas sofrem um tensionamento durante a prática do esporte e das atividades do dia a dia. Só que aí agora a gente vai entrar também na questão da dor nociceptiva ou da dor nociplástica, que é já de uma sensibilização central. Como assim? A dor nociceptiva ela é gerada ali por um estresse mecânico, que aquela região vai enviar o sinal para o meu cérebro dizendo que aquela região está sendo afetada ou ameaçada. E no caso a fáscia ou a cápsula, aí sim são estruturas que têm inervação e que podem gerar esse estímulo nociceptivo, que é a mensagem que vem para o cérebro avisando de algo que está ocorrendo ali. Porém, quanto mais tempo se passa sentindo essa dor, esse estímulo, por mais que depois você retire, digamos que seja a corrida, a pessoa que corre longa distância, digamos que isso gerou um estresse mecânico e que gerou dor. E aí ela chega e para de correr, deixa de correr por um tempo, e mesmo assim a dor se prolonga por bastante tempo, por meses, em alguns casos até por anos, como foi discutido no consenso internacional sobre dor patelofemoral, que alguns desses casos perduram por mais de 20 anos, tá? Então, é o que acontece quando chega ao ponto da sensibilização central. Ou seja, quanto mais tempo se passou recebendo aquele estímulo, digamos que foi até um mês, um tempo relativamente curto. Um mês que seria uma dor ainda aguda, só que os neurônios que estão na parte dorsal da medula, que são os sensitivos, eles passam a alterar a estrutura das sinapses, facilitando com que chegue esses estímulos dolorosos. Então, atividades de menor intensidade e de menor sobrecarga vão ser facilitados com que chegue um estímulo como sendo agressivo, mesmo que não fosse agressivo, não seja agressivo o suficiente para causar dor, mas aqueles neurônios da medula, na parte posterior, eles estão já sensibilizados, que eles facilitam a entrada dos estímulos mecânicos como sendo ameaçadores. E depois de um tempo também essa sensibilização chega a nível de córtex cerebral. As sinapses também passam a reconhecer um estímulo que não seria tão ameaçador como um ameaçador e provocando dor. Então, por isso que a gente tem um desafio de conhecer e identificar quando está em cada estágio desse processo, se o aluno está uma dor aguda, se o aluno já está num processo de sensibilização central, para a gente poder trabalhar aqueles graus que a gente já sabe de
de proteção, já que a gente tem que fortalecer quadríceps para fortalecer esses tendões e essa área de cápsula articular que estão no joelho. Então a gente tem que trabalhar o agachamento, trabalhar a flexão do joelho, que seria a biomecânica que provocaria uma dor nesse aluno. Então a gente tem sim que trabalhar no ângulo de proteção, que é em cadeia fechada de 0 a 45 graus de flexão do joelho, que eu posso estar trabalhando no reformer, independente se é com o pé em V, para trabalhar a rotação lateral do quadril ou não, com pés paralelos. Então é fortalecer o quadríceps no ângulo de proteção que não gere aquele estímulo que ele vai interpretar, o córtex cerebral vai interpretar como ameaçador. E depois, com o tempo, quando essa dor for regredindo, a tendência é a gente aumentar esse grau de movimento, esse grau de flexão do joelho. Não é para a gente ficar protegendo para o resto da vida, mas sim enquanto a gente está nesse processo de reabilitação, que inclui, além dos exercícios bem direcionados, também a educação em dor. Que a educação em dor, como a gente já sabe, é saber toda essa teoria e de estudos comprovados, teoria e prática, né? Porque os estudos são feitos através de prática. Então, a gente tem esse conhecimento, embasamento científico, melhor dizendo, para daí a gente também conduzir com a educação em dor, para orientar ele da melhor forma, para também não alertar como se fosse um dano grave. Por exemplo, um exemplo que eu sempre trago aqui é o erro da gente se prender a exames de imagem, porque se eu pego uma ressonância do joelho e vejo que tem uma condromalácia, só que em um grau incipiente, né? Um grau pequeno ainda, 1 ou 2, e se eu afirmo para o meu aluno que aquilo é a causa da dor dele, que o joelho dele está danificado, a cartilagem, ele vai entender isso realmente como uma ameaça, e esse entendimento cognitivo da coisa também gera uma influência sobre a expressão final da dor, porque eu já falei sobre experimentos que a dor se expressa através do estímulo nociceptivo com a interpretação lá no córtex cerebral, a atenção que tem quanto àquele estímulo, porque se a pessoa sabe que aquele estímulo de agachar, por exemplo, não representa um perigo, ou se ele sabe que a condromalácia dele está no grau 1 ou 2, mas que aquilo não é suficiente para gerar dor, se você, instrutor, soube orientar ele que o grau 1, 2 e o 3 não necessariamente vai ser o causador dessa dor patelofemoral, ele vai entender aquilo como, não, melhor dizendo, ele não vai interpretar aquele exame de imagem, aquela condromalácia, como sendo ameaçadora, e as chances dele melhorar são muito maiores. Então, a gente tem que ter esse embasamento científico, saber da neurociência também, para orientar o nosso aluno da melhor forma possível, e saber que não somente os exercícios de fortalecimento do complexo posterolateral, que eles vão ser assim a resolução, vão trazer a resolução melhor do problema. Engraçado que tem estudos também que falam de exercícios que melhoraram a dor, que fortaleceram essa região de complexo posterolateral do quadril, melhoraram a dor, mas no entanto não melhoraram o valgo dinâmico. É engraçado, né? Que a biomecânica às vezes deixa a gente confuso quando a gente olha somente para a biomecânica sem rever tantos outros fatores que podem estar envolvidos. Então você pode ficar confuso, porque a pessoa teve estudo da Unicamp
Unicamp não, desculpa, da USP, lá em São Paulo, que chegou a essa conclusão com grupos de pessoas que fortaleceram a musculatura, melhoraram da dor, mas continuaram fazendo valgo dinâmico. Então, a gente também tem que começar a desprender esse raciocínio, essa associação direta sempre da biomecânica com a dor, essa associação também da lesão com a dor, porque a cartilagem pode estar um tanto quanto danificada assim, né, um tanto quanto desgastada, e também não é suficiente para gerar dor, porque como eu falei, a cartilagem da patela ela é a mais espessa do nosso corpo e ela não é inervada, então não tem como ela estar causando um input sensorial para gerar dor, a menos que chegue num grau mais profundo que essa patela fique exposta o seu osso subcondral, tá bom?